Shalom! Seja bem-vindo ao nosso devocional 365 dias rompendo limites. Você é o semeador, é o nosso tema de hoje. Vamos ler Mateus 13, do 1 ao 17. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na areia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles que não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Por que algumas sementes não vingam? Você já se fez essa pergunta? Existem várias comparações na palavra, utilizando a semente. Essa parábola nos dá base para uma vida vitoriosa. Veja que a semente é a mesma, o que muda é sim o solo. No primeiro, os pássaros comeram a semente, ou seja, a palavra nem chegou ao coração. Já no segundo, o chão era rochoso, mostrando que a palavra é acolhida com alegria e entusiasmo, porém não permanece. O terceiro solo é o dos espinhos, que sufocam as sementes e representam as dificuldades pessoais do caráter, as disposições hereditárias de temperamento, a predisposição para a ira, para a depressão, para a melindre, a inveja e o desânimo. E o último solo era uma terra produtiva, são os que ouvem e geram e dão frutos. O semeador não permite que nenhum insucesso influencie de forma alguma sua dedicação e a sua fidelidade no trabalho. O semeador não desanima, nem se torna amargurado pelo insucesso. O semeador não fica pensando nos números, impedimentos que a semente pode vir a oferecer. O semeador conta com a colheita. O semeador sabe sim dos perigos e das decepções, e não as menospreza. O semeador não é pessimista e nem otimista, e sim realista. O semeador não se envaidece com o seu sucesso. Todo cristão que crê foi chamado para ser um semeador que semeia sim com perseverança e não por resultados. Frutifique e produza a 100, 60 e a 30 por 1 em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente o seu dia.